Então, eu quero ler uma parte desse versículo e no decorrer da ministração eu vou estar abrindo a Bíblia mais vezes para podermos estar falando sobre José do Egito. Um homem muito bem resolvido em suas emoções. É sobre isso que eu quero falar. José era muito bem resolvido, aquilo que envolvia, que falava de emoções. E Gênesis 37, verso 2, está escrito assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, guarda isso, 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Vamos parar por aqui. Talvez você, quando vem à igreja, olhe para a igreja e fale assim: nossa, eu olho os casais da igreja e falo, quero ser como eles. Que lindo, que família maravilhosa, que incrível que ela é. Nossa, que vontade de ter uma família como aquela família. Que desejo que eu tenho de ser e estar do modo que essas pessoas estão. Querida igreja, aqui nós estamos falando de patriarcas, homens com famílias. Quando você para e pensa, eram pessoas com bom testemunho, tinham uma história linda de vida. Que isso, nossa, minha vontade é ser como eles. Não é errado nós pensarmos isso, mas eu quero levar você a pensar algumas questões que ocorreu com José, que ele emocionalmente não se deixou abalar, não se deixou ser levado por aquilo que ele foi ofendido. O problema da ofensa é o seguinte: você recebe uma ofensa. Todos os dias nós podemos receber uma ofensa de um parente, de um amigo, principalmente daquelas pessoas que nós mais amamos. E como dói quando alguém pisa na bola com a gente. Como é difícil nós ouvirmos coisas que nós não queremos, como é difícil nós vivermos coisas que nós não queremos, e nós somos atingidos pela ofensa. E a ofensa traz dentro de nós duas reações muito comuns. A primeira é: eu não quero falar sobre isso. Eu não quero mais resolver essa questão. Eu já resolvi. Não, eu não vou mais falar sobre isso. Não toca nesse assunto comigo. E tem outro jeito de lidar com a ofensa, que é a forma agressiva de lidar com aquilo que você está ofendido. Então você começa a agredir a pessoa, as pessoas que estão mais perto de você, e você se torna um ferido emocionalmente, né, tendo a reação de querer estapear as pessoas, falar palavras agressivas, independente se elas estão te tratando bem ou mal. Fica uma pessoa extremamente agressiva. E quando eu estou falando disso, eu estou dizendo que toda a raiz da ofensa, ela vem de um dilema muito antigo, muito conhecido por nós na igreja, que nós já sabemos, mas não muito visível aos olhos humanos, porque é um sentimento que está ali. E esse sentimento se chama orgulho. Todos nós que somos pessoas ofendidas, carregamos dentro de nós a raiz orgulhosa, quando você não quer resolver o problema, ou quando você quer resolver o problema no tapa, do teu jeito, do teu modo. Então, hoje, eu quero levar você, igreja, a entender que o tempo todo nós podemos ser ofendidos, mas a ofensa não pode trazer a nós reações contrárias à vontade de Deus. Porque o que é suficiente para mim não é aquilo que as pessoas pensam ou falam, mas aquilo que eu sou em Deus e o que Ele pensa a meu respeito. Então, que o Espírito de Deus cure o teu interior hoje. Que o Espírito Santo tire de você qualquer tipo de sentimento de ofensa, de amargura, de ressentimento, qualquer um desse tipo de sentimento. Então, José, ele teve uma família muito complicada. Gente, um homem de Deus, com uma família de Deus, mas ele tinha uma família muito complicada, com um passado extremamente difícil. Extremamente difícil. Pensa num passado ruim. E você viu em algum momento José com depressão? José do Egito com depressão? Você viu ele tendo crises de identidade na Bíblia?
Você viu ele falando mal da sua parentela? Você viu José falando, eu fui ofendido pelos meus irmãos, nossa, eu tenho um ódio deles. Você não viu José fazendo isso. Você não viu José tratando a família dele, o passado dele, como algo que trazia desgaste, como algo que trazia para ele um peso, um desânimo. Em momento algum, José reage dessa maneira. E isso já quebra alguns paradigmas que nós temos, que os líderes, eles têm famílias perfeitas, que as igrejas têm famílias perfeitíssimas. Já quebra isso, porque a família de José não era perfeita. Era bem disfuncional. A família dele era complicada de se viver. Então, esquece esse negócio de que, nossa, vai ser tudo perfeito, a gente não vai passar por abalo nenhum. É mentira. Isso é engano de Satanás. O que nós precisamos entender? Que existe um Deus soberano cuidando de todas as coisas. Vendo todas as coisas. Querido, Deus continua usando pessoas ofendidas. Deus continua usando pessoas com passados difíceis. Deus continua usando pessoas que vivem em ambientes familiares devastados, porque Ele é Deus que cura. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que realiza grandes coisas. Então, o nosso Deus ainda continua realizando grandes coisas nessa sua família disfuncional. Nesse seu passado agressivo, Deus tem coisas grandes para nós. Isso não é um jargão cristão, isso é palavra do Senhor. É o Deus que traz esperança, que traz ânimo no nosso interior, que traz alegria dentro de nós. Para e pensa para você ver. Em Gênesis 34, eu encontro a irmã de José sendo abusada, sendo violentada. E essa menina, ela é violentada, os irmãos dela ficaram extremamente ofendidos. Vamos resolver esse negócio. E foram lá em Siquém, na cidade de Siquém, onde a irmã deles passou por uma situação de vergonha, de devastação emocional, e eles querem resolver aquilo na força do braço, e eles vão resolver e resolvem na força do braço. E lá em Siquém, todos os homens que eles encontram pela frente, eles vão matando, e eles matam todos os homens até achar o culpado. Olha que família, que loucura. E quando eu vou olhando tudo isso, eu vejo também, em Gênesis 35, verso 22, o irmão mais velho de José, ele tem relações sexuais com uma das esposas do pai. Ele é amante de uma das esposas do pai. E essa Bila, ele é amante da madrasta de José. Que família disfuncional, que isso? E aí, nós, no nosso julgamento, pensaríamos assim, será que Deus usaria alguém que tem uma família assim? A irmã é abusada, os irmãos resolvem passar faca, mata todo mundo. Que o irmão tem um caso com a esposa do pai, com a sua madrasta. Que família disfuncional. Eu não vou nessa igreja, por que eu vou ficar nessa igreja? Tem gente esquisita lá. Tem gente estranha lá. E ainda assim, quando eu vou caminhando, a história de José do Egito, um homem incrível, um grande governador, governou por 80 anos, um homem usado por Deus, numa família disfuncional. No Gênesis 35, ainda seguindo a história, nós encontramos ele se tornando órfão de mãe. A mãe dele morre no parto, quando seu irmão Benjamim está nascendo. E ele se torna órfão de mãe. E você sabe muito bem as questões da orfandade. O que ela causa no sentimento de uma pessoa, nas emoções de alguém, principalmente quando é mãe, porque a mãe, a mulher, ela traz o simbolismo muito lindo do Espírito Santo, que traz
né, aquela que aconchega, alimenta, aquela que abraça, aquela que traz sentimentos de alguém que está conosco e não nos abandona. José vive isso. José está passando por isso, ele fica órfão de mãe e cresce num ambiente cheio de madrastas. Ele tinha 3 madrastas. Pensa para ver. Conviver com madrastas que, olha, teve filhos que odiavam ele. Que essas mulheres madrastas não... Teve filhos que não gostavam da presença dele. José nasceu nesse ambiente. Gênesis 38, acontece um fato terrível também. E nós vamos lendo e falando, meu Deus, que horror. Acontece um fato terrível com Judá, um dos irmãos de José. Ele teve um filho com sua nora Tamar, porque ela se fez prostituta. Fingiu ser prostituta e deitou-se com o seu sogro. E ela tem um filho com o sogro. Coisa terrível. Uma família totalmente disfuncional. Totalmente desprovida. Totalmente estranha. Você imagina comigo um ambiente familiar que José está crescendo. Era esse. Desse jeito. Dá para crescer emocionalmente bem? Dá para crescer com uma mente saudável? Dá para crescer pensando que você vai ser o governador do Egito? Dá para você crescer pensando que você tem uma promessa de governar? Você já parou para pensar? Você já imaginou ele crescendo nesse ambiente? Este rapaz, ele tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Tudo. É aquele rapaz que, se você visse ele na rua, aos seus 17 anos, porque a idade que ele estava tendo aqui, que eu li, aos 17 anos, você falava assim, não vai ser nada na vida. Não é isso que a sociedade intitula? Nossa, que isso? Ele perdeu a mãe novinho, você vai ver, vai para as drogas rapidinho. Não, a irmã dele foi estuprada, os irmãos dele tudo louco da cabeça, foi lá e mata todo mundo, tudo gente esquisito. E aí, com certeza, ele vai virar bandido. É assim que nós fazemos. Ah, não, mas que isso? Você sabe a história do irmão dele? Ah, você não sabe a história do irmão dele. O irmão dele teve um caso com a nora e teve um filho, que coisa horrorosa. Não vai ser nada na vida. Eu não sei se você já ouviu isso de alguém. Eu não sei se um dia alguém, por causa do seu passado, da sua história familiar, apontou para você e disse assim, você não vai ser nada quando você crescer. Eu já ouvi isso. Talvez você tenha ouvido assim, quando crescer vai ser igualzinho a mãe dela. Quando crescer vai ser igualzinho o tio dela, dele, o avô, a parentela, tudo bando de bêbado. Vai ser alcoólatra também. Eu não sei se você ouviu isso. Mas talvez José tenha passado por essa fala. Mas ele não deixou a ofensa entrar no interior dele. Ele não deixou as palavras em que o passado poderia trazer, em que a família, com mau testemunho, poderia trazer para a realidade de quem ele é. Ele não deixou isso acontecer. José não deixou ser influenciado pelo meio que ele estava. Não sei se você já ouviu, mas é muito comum nós ouvirmos especialistas dizerem assim, não, ele está sendo influenciado pelo meio que ele está. Então tá, José não foi. Me explica isso, querido. Querido especialista, me explica. Por que José não foi influenciado pelo meio que ele estava? Por que José não foi influenciado pelo passado que ele carregava? Por que José não carregou a famosa herança hereditária da família? Me explica. E aí, aqui, para não bastar tudo isso que eu contei para vocês, ele ainda tinha pais que preferiam os filhos.
Ele tinha um pai e uma mãe que tinha preferência de filhos. Ele era o queridinho de Jacó. E os irmãos sabiam disso, e isso trouxe no coração dos irmãos muito ódio, muito ciúme, muita repulsa. Colocou no coração dos irmãos dele a competição. Os irmãos de José competia com ele, competia e desenvolvem no seu coração a vontade de trair o irmão, a vontade de destruir o irmão. E José, ele é provado por muitas vezes. Ele foi crescendo nesse ambiente muito hostil, e sendo provado nesse ambiente muito hostil, numa família extremamente difícil, uma família extremamente disfuncional. Ele vai crescendo ali, e no meio desses muitos dramas, ele encontra o Deus do extraordinário. Querida igreja, no meio das dificuldades, dos dilemas emocionais, das acusações humanas, nós podemos encontrar um Deus extraordinário. Um Deus que nos ama, um Deus que não desiste de nós, que não desistiu nem sequer da família disfuncional dele. Nosso Deus não desistiu dos irmãos dele. A vida, ela pode nos surpreender muitas das vezes. E você não vai fugir das surpresas da vida, esquece disso. Você não vai fugir das surpreendentes situações que a vida vai trazer. Não vai. As surpresas vão acontecer, os problemas vão ocorrer. Não porque nós pedimos. Às vezes tem coisas que vão acontecer, não porque nós pecamos, ou porque nós pedimos para viver daquela maneira, mas simplesmente acontecem. Simplesmente alguém se rebela e atinge-nos. Simplesmente alguém deseja nos destruir e nós não sabíamos, e nós ficamos ao ponto de sermos quase destruídos. Isso pode acontecer. E às vezes nós não desejamos estar marcados pela ofensa de alguém. Nós não desejamos, mas ficamos ofendidos de alguma maneira. Alguém nos levou a isso. Quando eu leio Gênesis 50, morreu aos 110 anos. Ah, isso é bonito. Ele morreu aos 110 anos. Isso é só um detalhe que no final você vai entender. E o fato dele ter vivido muitos anos, depois nós vamos entender todo o processo de o quanto ele sofreu e o quanto ele foi abençoado. Quanto tempo. Eu gosto muito de fazer isso, como eu fiz com Débora e Jael também. Eu falei, foram 20 anos de guerra e 40 anos de bênção. Agora, aqui em José, tem esse segredo também. O tempo de sofrimento é menor do que o tempo de bênção. O tempo de bênção é muito maior, muito maior. Se tornou governador do Egito aos 30 anos de idade. Por quê? Ele confiou em Deus. Por que que ele se tornou um grande governador? Porque soube enfrentar uma coisa que nós chamamos muitas vezes de processo. Ele soube enfrentar o processo, as adversidades. Alguns podem dizer assim, as estações da vida. Ele soube enfrentar de uma maneira ao qual ele entendeu o que Deus estava fazendo. Gênesis 37, abre a sua Bíblia aí. Verso 23 e 24. 37, verso 23 e 24. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia. Não havia água nela. Queridos, Jacó, ele tinha a preferência dele pelo José. Ele faz uma túnica colorida para o menino, e isso causa ciúme entre os irmãos, e eles começam a perceber. E você já sabe da história. Eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre algo que acontece dentro do coração de José. E agora, aqui José,
ele nutria esse carinho especial do pai. José nutria esse modo que o pai tratava ele, e todos os irmãos percebiam isso. E dentro do interior de José ele entendia que ele também era o queridinho. Isso era bom, não era ruim. E de repente o menino tem um sonho, e ele é usado por Deus. E Deus está falando com José. Talvez eu e você tenha alguns sonhos, e esses sonhos ficaram ali paralisados. Mas não é sobre esses sonhos de ter alguma coisa, mas ele tem uma revelação do Deus Todo-Poderoso, que já estava revelando, dizendo assim, você vai passar um processo árduo. A revelação de Deus é assim, mas eu vou te entregar a minha revelação a respeito do que eu quero para você, a respeito do que eu tenho para o teu futuro. O teu futuro, José, eu tenho um futuro para você de governador. E ele recebe os sonhos e ele começa a contar para os irmãos. Ai, nossa. Era para ele. A promessa era para ele. José recebe algo que era para ele. Deus falando com ele. Deus falando com ele. E ele chega muito alegre para compartilhar com os irmãos aquele sonho que Deus falou com ele. Era para ele guardar aquele sonho. Porque o sonho falava de uma promessa, de um futuro bom, de um excelente futuro para um homem. Ele era um menino quando ele recebe o sonho. E como menino, ele fica empolgadinho, e ele empolga demais. E, gente, eu preciso contar para vocês. Faz a rodinha dos irmãos que o odeiam. Faz a rodinha para contar algo que era só para ele. Era especial para ele. Muito cuidado para quem você conta os seus sonhos, querido. Querida igreja, cuidado para quem você conta sonhos. Pode até ser um da sua família. Talvez você ache que está do teu lado, mas não conte os seus sonhos. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Sabe por quê? Quando ele termina de contar o sonho dele, vem uma cortina tampa o futuro de José. É como se espiritualmente aquela cortina tomasse a visão de José. E ele não consegue mais pensar no futuro ao qual o Senhor estava falando com ele no sonho. O sonho era uma revelação pessoal, íntima, com ele. E José, naquele momento, não conseguiu discernir, porque ele confiou na família que ele tinha. Cortinas podem começar a se fechar para você. Quando você conta sonhos que é somente entre você e Deus. Mas é uma pessoa que eu confio muito. Queridos, cuidado com quem você conta os seus sonhos. Cuidado. Presta atenção. Como que a Bíblia vai contando a história. Eu fui lendo e pensando, meu Deus do céu, ela narra a reação dos irmãos quando José conta o sonho. A reação daqueles meninos, mediante uma missão do próprio Deus para ele. Deus tinha uma missão de Deus para ele. A missão era de Deus e a reação dos irmãos é extremamente agressiva. E os irmãos começam a planejar algo para fazer com ele. E essa reação foi num dia em que eles perceberam que José ficava espiando aquilo que eles estavam trabalhando, porque o pai dele mandava. O pai dele confiava nele. O pai confiava em José. E nesse momento, nesse período que ele está lá, vigiando o serviço, o trabalho da roça dos irmãos, acontece algo. Gênesis 37, verso 18. Olha os irmãos. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem, e disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor.
vinde, pois, agora e matemo-lo. Olha só que os irmãos dele desejou para ele, que ele morra. E lancemo-lo numa dessas covas e diremos, uma besta fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. Tome cuidado para quem você conta os seus sonhos. Os irmãos da história aqui de José planejaram matá-lo, porque ele era alguém que carregava dentro de si um sonho vindo da parte de Deus, um sonho que Deus havia falado com ele, uma promessa de Deus a respeito do bom futuro que ele teria. E aos 17 anos, José é lançado numa cova vazia, sem água para beber. Eu não sei, mas talvez muitos de nós já fomos lançados aos 17 anos de idade nessa cova, chamada solidão. Quantos jovens vivem no estado de solidão por causa de outros irmãos? Quantos jovens são lançados em covas vazias aos 17 anos, 13, 14, eu não sei, né? Em um estado ao qual eles não têm ninguém, muito menos água para beber, e ficam no estado mental, emocional, fora, desestruturado, disfuncional, porque a solidão, ela nos leva para dentro de nós mesmos. O ambiente cova nos traz uma coisa chamada paralisia. Quantos homens, mulheres se perderam em covas porque contaram sonhos de Deus para outras pessoas? Aqui aos 17 anos eu vejo José numa cisterna vazia, jogado dentro dela pelos próprios irmãos, que queriam mesmo que ele morresse. A intenção dos irmãos é que José estivesse morto. Querida igreja, cisterna representa momento de aflição na vida. Todos nós podemos passar por momentos de aflição. E estarmos dentro de cisternas, sozinhos, sem água para beber. Onde você grita e você escuta só o eco da sua própria voz. Porque você está tão profundo da realidade ao qual você estava antes, que te traz um sentimento de eu não consigo sair daqui. E cisterna fala sobre isso, sobre momentos de aflição da vida. E é um tempo muito solitário, de isolamento, mas que José não se entrega para isso. Ele não se deixa levar por essas emoções. Ele não se deixa morrer numa cova. José foi deixado sozinho naquele buraco vazio. Talvez você já tenha passado por esse buraco vazio e já venceu ele. Mas aqui eu estou falando de José num buraco vazio, sozinho, numa cisterna ao qual José tinha que ficar imóvel. E ele estava imóvel. Não tinha como sair de lá. Estava difícil de sair. E não tinha para onde ele ir, nem para onde recorrer uma saída, porque era distante a altura. E cisterna fala disso, um tempo de imobilidade e paralisia. E neste tempo, que eu posso chamar ele de angústia, tá? Vamos pensar num sentimento mais comum entre nós. Esse tempo que eu posso chamar de angústia, José passa. Mas ele não se afunda na angústia. A única coisa que restava para José era esperar. E ele precisava esperar. E ele estava esperando a mão dos irmãos que pudessem
se arrepender, achando que ele pensando que era uma brincadeira, talvez, para eles tirarem ele daquele período de angústia. Porém, os irmãos não fazem isso. Mas no período de angústia, ele espera. E quando fala de esperar, eu estou dizendo de esperar em Deus. Eu não sei se você já passou por uma terrível angústia ou se está passando por angústia, mas, querido, eu tenho algo a te dizer. Esperar em Deus é confiar no seu agir soberano. É confiar no agir soberano desse Deus. E não é algo que a nossa geração gosta muito de fazer, não é? Nós somos a geração 5G, tudo em alta velocidade. Nós somos a geração em que tudo deve ser o mais rápido possível. E esperar no dia da angústia, não é conosco. Mas aqui eu vejo José, aos 17 anos, tendo que esperar no dia da angústia. Espera no Senhor teu Deus, igreja. Espera no Senhor teu Deus. Ele é soberano para fazer coisas maiores, infinitamente maiores do que você possa pensar, sonhar ou imaginar. Ele é o Deus soberano. E depois disso, José sai da cova, né, ele é vendido, todo mundo já sabe, ele é levado, né, para o mercado de escravo e ele é escravizado e ele chega num ambiente chamado casa. E eu quero ler com você Gênesis 39, verso 2. Está escrito assim: e o Senhor estava com José. Olha, o Senhor estava com José. E foi varão próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Estar em casa é estar protegido, não é? É o melhor lugar para se estar em casa? É. Mas José não estava no seu melhor momento. Porque aqui ele estava numa casa. Porém, nessa casa, ele não era livre. Ele era escravo. Uma casa que ele não tinha liberdade. A casa de Potifar. Ele era escravo desse homem egípcio. E, né, ele foi comprado depois que mercadores venderam ele. José estava dentro dessa casa, um lugar melhor do que cisterna. Vamos parar para pensar. Bom, de um lugar de angústia, de um lugar fechado, sozinho, solitário, ir para uma casa onde você tem mais espaço, né? É muito melhor. Mas no caso aqui, existia algo com José. Não era o lugar mais ideal para ele estar. Não era o lugar ideal para José continuar a vida dele, porque ele estava como escravo. Ele sai, então, de um ambiente de angústia e vai para uma casa, um ambiente de escravidão. E ele fica escravo dentro de uma casa. E há momentos na vida que as coisas parecem estar melhorando. Parece que está melhor do que antes. Mas ainda não é o ideal para nossas vidas. Não é o ideal para nossas vidas, determinadas coisas. E na casa, José, ele serve, e ele serve muito, e ele serviu, mas ele não é servido. Como assim? José ajuda Potifar a prosperar, porque o Senhor Deus é com José. E pelo fato do Senhor Deus ser com José, Potifar prospera muito. Ele vai cada dia mais crescendo muito. Então José serve muito, mas não é servido. E ele passa o período dentro da casa de Potifar, prosperando o patrão. Prosperando o patrão. Não estou dizendo que isso seja errado, mas não era o ideal para José. Aquilo não era o ideal para José, porque não é isso que Deus havia falado com ele na promessa. Não era o ambiente ideal para ele. E era um tempo de semeadura. José precisava, neste ambiente, aprender a ser um bom administrador, a lidar com as finanças, a cuidar das coisas. E o Senhor é com ele o tempo todo.
E quando José prosperava Potifar, Deus estava o aperfeiçoando a sua mentalidade. Ele estava mudando a mentalidade de José. Ele tinha acabado de sair de um período de angústia. Ele precisava de uma mudança de pensamento. Pensamentos escassos deveriam ir embora. Pensamentos de derrota deveriam sair. Pensamentos de solidão deveriam sair. Mas nesse ambiente aqui ainda não é o ideal. Não é o ideal para ele. A casa se tornou um lugar de treinamento para José. E ele é treinado ali dentro. José foi treinado nesta casa. Uma casa ao qual ele é escravo. E não impedido de viver adversidades, perseguições e tentações, dentro dessa casa, ele vive um dilema terrível. A esposa de Potifar tenta ele, não sei quantas vezes, mas talvez foi mais do que a Bíblia relata, não sabemos, para que ele venha a se deitar com ela. E sabe de uma coisa? Ele poderia ter tido a reação seguinte: ah, tem problema não. Meu pai teve 4 esposas ao mesmo tempo, com os filhos nascendo na mesma época, problema nenhum, o que tem? Ele poderia também ter falado assim: ah, mas o meu irmão teve um casozinho lá com uma das minhas madrastas. Que problema teria? Que problema teria eu ter um casozinho com a esposa do meu patrão? Ele poderia ter pensado assim, porque ele tinha um passado que poderia influenciá-lo. Um meio ao qual ele foi criado que poderia levá-lo a esse entendimento que não teria problema nenhum de fazer essas coisas. Porém, José não faz. José não faz. Ele foge. Ele foge. E o que acontece com ele? Vai preso porque ele obedece a Deus. Ele vai preso porque ele obedece a Deus. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas fazendo isso. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas negando Deus e fazendo suas próprias vontades, achando que são elas mesmas Deus, querem fazer justiça, querem fazer as suas próprias vontades. Quantas pessoas eu ouço falando isso para mim? Eu quis fazer assim. Mas José toma a decisão de obedecer a Deus. E o ato de obediência faz com que ele não viva na ferida do passado. O ato dele obedecer a Deus faz com que ele não viva a amargura, o complexo de inferioridade, porque ele entende que o passado dele é passado e que ele não precisa carregar com ele os dilemas familiares. Aí você, mas existe maldição hereditária, pastor? Existe e não é sobre isso. Porque todos aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a maldição do pecado é lançada fora. Então, você não comete os mesmos erros dos seus parentes. Não comete os mesmos erros dos seus parentes. E a decisão de José foi servir ao Senhor Jesus. Foi servir ao Deus que ele conhecia, ao Deus que falou com ele em sonhos. Ao Deus que fala com ele. José sabia que pecar contra Deus atrasa todo o processo da vida. Queridos, pecar contra Deus atrasa todo o processo da sua vida. Isso é muito sério. E é preciso nós aprendermos nessa noite, de uma vez por todas, por favor, aprenda isso hoje, que o sim de Deus é uma bênção. O sim de Deus é uma bênção. O não de Deus é uma proteção para você. Quando Deus fala não, Deus está te protegendo. E quando Deus fala para nós, espera, é Deus te preparando. Deus nos preparando. Então, assim, o sim dele, quando vem, nossa, bênção, recebe, pega, vamos embora. Mas quando ele fala não, às vezes nós queremos resistir.
e ficamos desobedientes e desobedecemos e pecamos contra o Senhor, e isso faz com que a nossa vida paralise. E aí, aqueles que já estavam no caminho, já tinha saído da cova, estava indo, né, se livrando da escravidão, se machuca novamente e volta ao mesmo estado de angústia. Pessoas angustiadas por causa de ofensas, palavras. Vê que após ele ter obedecido a Deus, ele ter ouvido Deus falar com ele, e ele obedecendo a Deus, às leis de Deus, ele é levado à prisão pelo próprio Deus. E ele estando na prisão com Deus, ele é envolvido de um milagre glorioso. E José agora está nos mostrando nessa ministração a fidelidade de Deus. Como Deus, ele é fiel. Deus, ele se move em fidelidade. E por conta da fidelidade de José, Deus também mostra a fidelidade dele com ele. Porque é aquele negócio, se eu obedeço a Deus, com certeza as respostas virão. E as coisas ocorrerão conforme Deus tem me ensinado e falado comigo. No cárcere, foi o treinamento em que José continuou recebendo. Porque ali dentro do cárcere, ele teve que aprender a lidar com a falta de tudo. Ele teve que aprender a lidar com o treinamento da escassez. Ele, na terra, ele vai ter um discernimento lá na frente de um sonho. A terra ficaria com um período muito escasso. Ele teria que aprender sobre a escassez. E às vezes nós não entendemos porque nós passamos tantos dias de escassez. Parece que está faltando tudo. Ai, meu Deus, o Senhor fala para mim que nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, a tua mesa é farta, não me falta nada. E os pastores oram tanto sobre isso, e eles falam tanto sobre isso. Eu venho no culto e parece que está cheio de escassez. Queridos, Deus está te treinando a algo que você ainda não sabe o que é. Mas o que você precisa entender nesse treinamento? A prisão, ela representa um tempo de injustiça. Como assim? Vamos entender daqui a pouco. Um tempo de injustiça, um tempo em que o lugar é indesejável. Tem lugares que têm que ser indesejáveis na nossa alma. Tem coisas que têm que ser indesejáveis dentro de nós. A prisão é um lugar que ninguém quer ser grato. Eu estou grato porque eu estou preso. Ninguém é grato por estar na prisão. Prisão é um lugar de ingratidão, de esquecimento de vida. As pessoas esquecem daquele que é prisioneiro. Nem se lembra mais. No começo fala, nossa, coitado, foi preso, mas agora esquece. Aqui Deus está continuando o treinamento com José, mostrando para ele que o período de escassez na terra acontecerá, mas ele não vai murmurar, mas ele não vai reclamar porque tem faltado tudo, mas ele não vai reclamar porque a ingratidão tem sido muito grande, parece que eu não consigo ser grato. Ele não vai murmurar. O tempo de prisão eu posso chamar tempo de perdas. Sabe, talvez você tenha perdido algumas coisas na sua vida. E você não está entendendo. Alguns podem ter perdido coisas materiais. Outros podem ter perdido até mesmo pessoas que amamos. O tempo de perca é dolorido. O tempo de perca é difícil de se pensar. Porque tinha muito e falta agora. Eu tinha alguém e está me faltando alguém. Eu tinha algo e está me faltando. Esse tempo de perdas, mesmo sabendo que ele estava no tempo de perdas, a palavra do Senhor deixa bem claro, o Senhor era com ele. No dia de perca, o Senhor é contigo, querido. O Senhor está com você. Ele só está te ensinando que dias de escassez podem vir, mas Ele estará conosco. Dias de dificuldade acontecerão e Ele estará conosco.
Os dias em que a gente não consegue ser grato, Ele ainda permanece conosco. E para que José viesse a se lembrar de o Deus Emanuel, de o Deus conosco, ele passa por esse período. E ele precisou enfrentar essas perdas. E nem sempre a presença de Deus vai evitar que os dias difíceis aconteçam na nossa vida. Então, queridos, Deus pode estar com você na prisão, mesmo que você ache que Ele não está. Então, a presença de Deus, ela sempre vai se fazer manifesta. No cárcere, José precisou lidar com as pressões emocionais. Aí vem a cura em José. Ele teve que aprender a lidar com as pressões emocionais. Por que a gente desestabiliza tanto? Quando a gente abre o armário e não tem nada para comer. Por que a gente desestabiliza tanto quando a nossa casa, você começa e não termina ela? E parece que os recursos não vão e do vizinho parece que está indo maior. Nós ficamos desestabilizados com as pressões. E dentro da perca, dentro da prisão, Deus nos ensina a não ficarmos presos nas coisas naturais, mas confiarmos que o nosso Deus, Ele nos mantém em tudo. Por isso que, às vezes, as pressões emocionais nos dominam, daqui a pouco vira uma depressão. Daqui a um tempo, nós estamos num burnout enlouquecidos, porque acreditamos que temos passado por dias difíceis há muito tempo. E o tempo mais difícil da nossa vida, o tempo mais difícil de José, ele consegue viver aqueles dias confiando em Deus. Ele resiste dentro dele às dúvidas. Ele resiste dentro dele o desânimo. Ele resiste dentro dele o esquecimento e o abandono. Então, nós precisamos, em dias difíceis, entender que nós precisamos resistir a essas coisas. E nós precisamos resistir às dúvidas que vêm do nosso interior. Que precisamos resistir ao desânimo, ao esquecimento e ao abandono. E ouvirmos Deus, porque é isso que acontece com ele. Dentro da prisão, ele é extremamente usado por Deus, porque ele entende que o Deus Emanuel está com ele, e ele começa a ouvir. Tem discernimentos incríveis, e Deus começa a revelar para ele sonhos. E revela sonhos, porque José não murmurou. Por isso ele se tornou o governador do Egito. José não murmurou. Você não vê ele lá falando, nossa, eu estou aqui nessa prisão. Estou sentindo falta de tudo, que saudade da comida da minha mãe. Nossa, ela morreu quando meu irmão nasceu. Nossa. Não, ele não teve esses dilemas dentro dele. Na hora da pressão emocional, ele não murmurou. Não murmurou. Ai, nossa, não falaram o meu nome quando estava citando o nome das pessoas na oração. José não murmurou. José não murmurou. José permaneceu confiando na promessa que havia recebido de Deus. E Deus virou a página dele. E Deus virou a página da história de José. José chegou à corte. E chegar na corte não foi o fim, queridos, não foi o fim. Ele passou pela cisterna, nós já entendemos. Ele passou pela casa e ele passou pela prisão. E tudo isso representa na vida de José os tempos difíceis. E você pode ligar tudo isso à sua vida como tempos difíceis. Ele passou por tudo isso. O que aprendemos com esse homem? Com esse homem que tinha uma mente de governante, porque ele não tinha mente de escravo, ele tinha mente de governador. E nós aprendemos com esse homem que tinha mente de governador e um coração para servir. Nós aprendemos muitas coisas. Mas a principal delas é que José chegou à corte porque ele aproveitou a oportunidade das pressões. Ele aproveitou a oportunidade que ele teve na prisão.
Qual que foi a oportunidade que ele teve na prisão? Eu vou interpretar teu sonho, mas você vai falar de mim. Eu estou falando, vai acontecer isso, isso, isso. Mas eu vou sair daqui também. Nos dias de pressão, você não pode se entregar à pressão. Nós devemos pegar a pressão e fazê-las virem a nosso favor. Nós sermos extremamente usados por Deus em dias difíceis, em dias de dificuldade. Crises são oportunidades, na verdade, ricas oportunidades. A corte, ela representa o propósito de Deus se cumprindo na vida dele. Ah, mas termina por aí? Não, é o início daquilo que Deus está fazendo com a vida de José. José sai da prisão e vai para o palácio. José, ele estava com roupa de presidiário e veste roupas de príncipe. Ele sai da prisão marcado com a marca de escravo, mas vai para o palácio e se torna aquele que usa o anel de um governante. Então, igreja, que você possua essas coisas hoje. O Senhor Deus, Ele tem coisas grandes para nós. Você não é prisioneiro de uma emoção. Você não é prisioneira de uma ofensa. Você não é prisioneiro do seu próprio orgulho. Você não é escravo de um passado temível. Você não é escravo de uma história familiar que deu errado. Você não é aquele que tem uma marca de escravo, mas você é filho de Deus. O seu anel é um anel de governante. Entenda isso. Entenda isso. O palácio é o tempo de realização de sonhos. É o tempo que Deus fala para José. Lembra daquele dia? Era eu falando com você. Sabe aquele sonho que você contou, teus irmãos? Era eu falando com você. Ah, mas os teus irmãos tentou te destruir, mas eu estive com você em todo o ambiente de angústia que você passou. Eu estive com você em todo o processo em que disseram que você era escravo. Eu estava com você no dia da prisão. Quando te faltou tudo, não faltou a minha presença. Era Deus falando isso com José quando ele sobe no palácio. E você obedeceu os meus mandamentos. Agora, há algo muito importante que eu e você temos que entender sobre o palácio. Que a história não termina ali. Que o tempo de sucesso aqui não é só esse tempo de subir lá e falar, você se tornou o governador do Egito. Não é sobre isso. É sobre Deus também provar o coração sendo um governador. Porque às vezes nós podemos fracassar sendo aqueles que receberam a promessa e entenderam a promessa. Que já passou por todos os períodos e agora está no período da bênção. Eu fui abençoada, a promessa está se cumprindo. É a hora do perigo, porque agora vai começar a prova do seu coração. Porque aí pode vir o seu fracasso nesse período. Quando você deixa subir para a cabeça que você é melhor que todos. Tem que tomar muito cuidado nessa hora. A abundância é um teste ainda mais duro do que a escassez. Se na escassez você entendeu que Deus estava com você, agora na abundância você tem que entender mais ainda que Deus está com você. E a história não termina com a chegada de José dentro do palácio. Não termina aí. Veio o período de 7 anos de escassez na terra. E olha, ele mesmo predisse isso. E quando esse período chega na terra, os irmãos dele estão passando pela mesma história. E o Egito, sendo governado por José, está prosperando, porque Deus está com ele. E José, ele é usado por Deus para fazer prosperar, e as nações vêm até o Egito para poder receber das bênçãos que o Egito recebeu por intermédio do Deus Todo-Poderoso que estava com José. Só que, quando os irmãos vêm
A minha reação e a sua é, ixi, agora eles estão tudo lascados. Por quê? Eles venderam ele. Ele carrega dentro de si amargura, porque é isso que você faria e eu faria. Dentro do palácio, aquele que recebe a promessa, vê os irmãos vindo, e ele poderia destruir os irmãos sim, porque ele era rico, ele tinha posses, ele tinha poder, ele poderia mandar matar todos eles, fazer da mesma forma que eles fizeram com ele, mas José não toma essa atitude. A fome já estava assolando o mundo inteiro. Muitos vinham até o governo de José para poder receber as coisas que ali tinham de prosperidade. E olhar 20 anos depois, imagina, 20 anos depois, você olhar aqueles que te ofenderam, qual seria a sua reação? 20 anos depois, vem aquele parente que falou assim, ai, vem o maior sonhador, vou matá-lo. Vou jogá-lo numa cova. 20 anos depois, você ter que encontrar com aqueles que falou assim, melhor que morra mesmo. Ou que disseram, não vai ser nada da vida, não vai valer nada. Vai ser pobre, miserável, igual o fulano foi. Imagina, 20 anos depois, você encontrar essas pessoas totalmente na sua mão. Totalmente na sua mão. Porque eles estavam ali para poder receber da bênção que o Egito estava tendo por intermédio de um homem chamado José, usado por Deus. E ele vê os irmãos que um dia o abandonou. Talvez você viva com um complexo de rejeição a vida inteira. A vida inteira. Fui rejeitado pela minha mãe, fui rejeitado pelo meu pai, fui rejeitado pelos meus irmãos. E fica amarrado nisso. Talvez queira resolver a sua rejeição de um modo agressivo, porque você está ofendido. Ou então fez, igual eu disse no começo, deixa isso para lá. Às vezes é necessário você resolver os problemas emocionais que você carrega há anos, como José. Às vezes não, é necessário. Ele olha os irmãos vindo. Quem recebe os irmãos dele de imediato é um dos servos. E José, em seu interior, tem dores, porque ele é ser humano. Dentro da alma dele tem um grito, uma dor terrível, porque eles um dia o ofenderam e doeu muito. Mas ele nunca falou mal dos irmãos. Ele nunca chegou nas esquinas e cheirou cocaína ou fez da sua vida um drogadito, porque um dia o pai não foi atrás dele. Ele não fez isso. O grito estava lá dentro dele, a dor estava lá, a dor era real, não era mentirosa, porque realmente eles o abandonaram, tentaram matá-lo. Ele sofreu durante 13 anos da vida dele, 13 anos da vida dele, mas ele confiou no Deus que ele estava. Quando ele vê os irmãos, ele grita um grito que estremece as paredes do palácio de todo o Egito. O grito de dor de José alcançou o ouvido de muitos, mas ele estava sozinho com Deus. Os nossos desabafos, as nossas dores emocionais, elas são entregues ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo que muitos venham ouvir o nosso grito de dor, mas quem cura e sara nossas feridas é o Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso de nada além da presença daquele que me deu uma promessa. Querida igreja, que você hoje deixe no altar do Senhor as suas dores, as mágoas que você carrega, as ofensas que você carrega, as coisas que talvez você carregue de igrejas. Pare com isso. Seja curado em nome de Jesus. E sabe o que José faz com os irmãos? Ele perdoa.
ele os perdoou. José perdoou os irmãos. José resiste ao desejo de colocar-se no lugar de Deus. Ele entende que a justiça vem do Todo-Poderoso. A justiça vem do Todo-Poderoso. Mesmo ele sofrendo injustiça na prisão, ele entende que a justiça vem do Todo-Poderoso. Mesmo ele passando dias de solidão, ele entende que o perdão restaura tudo. O perdão restaura tudo. O que realmente importa é que aqui nessa história é que nós precisamos entender que nós seremos ofendidos. Mas que as ofensas não podem ser a nossa história de vida, mas sim o fato de nós caminharmos com Deus perdoador. Um Deus que nos ensina a perdoar. A maneira que você reage às coisas da vida determina quem você é. Rick Walken escreve assim, ele é um pastor e um escritor. Em um dos seus livros, ele escreve assim: o modo como você enxerga a sua vida molda e define você. Como você tem definido a sua vida? Como um ofendido, um amargurado, um decepcionado. Está moldando a sua vida desse modo. Isso vai definir quem você é. Agora, quando você faz como José, ele define a sua vida como um filho de Deus. Independente dele estar passando por dias muito difíceis, de muitas adversidades, ele entende que Deus tem algo maior para ele. Por mais que ele ainda não interpretasse muito bem o sonho, ele sabia que era Deus dizendo para ele que ele se tornaria o grande governador do Egito. Na galeria dos heróis da fé, nós vemos o autor de Hebreus escrevendo sobre José. E José, ele fala que José conta a história do Egito e já na sua velhice, ele ainda está falando sobre o Deus que trabalha. E é muito bonito quando os heróis, ele na galeria dos heróis da fé, sendo citado, a maneira que José enfrentou e reagiu, o processo da vida, fizeram com que ele não se tornasse um homem amargurado. Ele não se tornou um homem amargurado porque ele entendeu quem ele era em Deus. Na cisterna, na casa, no cárcere, na corte, José tinha uma certeza. E a certeza é que o Senhor estava com ele. E é sobre isso. O culto de hoje é sobre isso. O Senhor é contigo. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2, diz: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Oh. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Então, queridos, continuem com o Senhor. Não abandonem o Senhor. Não deixe a presença do Senhor. José sabia quem Deus era. Ele estava com Deus. E Deus caminhava com ele porque ele caminhava com Deus. É sobre isso. Então, assim, pensa muito bem. Quando você receber uma ofensa, é mais fácil você confiar que Deus está com você do que você querer resolver com as suas próprias mãos. Do que você querer fazer as coisas do teu jeito, só piora. O orgulho te domina. Os maus pensamentos vão tomando você. E aí, você já sabe, atrasa o processo. Atrasa tudo. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca os abandonarei. Hebreus 13, verso 4. A certeza da presença de Deus com aqueles que permanecem fiel. Deus permaneceu
com José, porque ele foi fiel a ele. Nós precisamos ser fiel a Deus. Ouvir Deus, obedecer Deus, entender que os dias difíceis nós estamos com Deus, que nos dias de palácio nós ainda permanecemos com Deus, não o abandonamos, independente do momento que esteja vivendo, querido. Jamais abandone o caminho do Senhor. Jamais abandone aquele que é Deus conosco. Jamais. Além disso, Jesus disse: em mim vocês tenham paz. Shalom significa ser completo, ou seja, não tenho amargura, porque eu tenho paz. Não tenho ofensa, porque eu tenho paz. Não tenho nada ferido aqui dentro, porque eu tenho paz. Ou seja, paz contínua. Que a shalom do Senhor Jesus alcance o teu coração com paz contínua, paz com Deus e paz em Deus. Que o Espírito do Senhor encha teu coração hoje de paz para prosseguir, mesmo sabendo que os dias maus estão aqui, estão acontecendo. Que pessoas que amamos nos machucam, que pessoas que mais confiamos nos traem, que pessoas que mais desejamos estar perto desejam a nossa morte, mesmo sabendo disso. Deus é especialista em transformar caos em bênção. Gênesis 50, já estou terminando, estou caminhando para o final, para assim te abençoar para ir para casa. Gênesis 50, verso 20. Gênesis 50, verso 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Aleluias. Aqui, e também Gênesis 37, vai estar falando das declarações que José faz para os irmãos. E é muito bonito quando nós vamos lendo e vendo como José, ele demonstra o nível que ele tem de conhecimento de Deus. E ele tem um discernimento espiritual muito incrível aqui. E nós precisamos ter discernimento espiritual de alguns momentos da vida. E usarmos de algumas frases, assim como José, para poder dizer: eu não tenho nada contra você. Não tenho nada contra ti. E dizer que acima de tudo, podemos dizer que acima de tudo, os dilemas que nós vivemos, nós temos um Deus acima de tudo isso. Essas declarações de José, e a declaração de José é: Deus me enviou na frente para salvar vidas. Queridos, a gente tem que entender isso. Nós somos um povo que recebe revelações do Senhor ainda novinhos, ainda meninos. E as revelações do Senhor nos acompanham em cada etapa, porque Ele tem algo a respeito da promessa dEle, a promessa dEle vai se cumprir. E aqui, nesse caso de José, ele está dizendo: Deus me enviou na frente para salvar vidas. Não foi porque vocês me jogaram para a morte, não foi por isso. Ele está dizendo que Deus enviou ele na frente para preservar um remanescente. Ele está dizendo também que Deus o enviou primeiro para dar livramento. Em Gênesis 47 está escrito isso, do verso 5 ao 8. E o próprio Deus, aí agora já no Gênesis 50, o próprio Deus me tornou ministro de Faraó. E o próprio Deus me fez diante de vocês, mesmo que vocês tenham pelejado o mal, Deus transformou em bem. Queridos, nós não precisamos jogar na cara dos outros aquilo que eles nos fizeram, mas dizer que Deus estava conosco em todo o processo da nossa vida. Que a paz dele norteou o nosso entendimento e nós tivemos, diante desses dias difíceis, a graça do Senhor nos mostrando que Ele cuida dos detalhes, que Ele cuida dos detalhes. Para José, tudo começou com Deus,
continuou com Deus e tudo terminou com Deus. Tudo terminou com Ele. Permaneça focado no destino que Deus planejou para você. Não desista, querido. Não pereça no meio da adversidade. Não pereça no meio da dificuldade. Permaneça focado na promessa do Senhor. Permaneça. Jamais pare. Jamais pare. Deus transforma caos em bênção. Deus sempre surpreende com o melhor. Entenda isso. Deus sempre tem o melhor para nós.